Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento, reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado. Bom dia! Hoje são 13 de março de 2022, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Trago a você, querido internauta, um problema vivenciado pelo amigo Edson Martins. O Edson mora no estado de São Paulo, perto de Santos. Ele passou por um problema terrível semana passada e eu quero aqui passar esse problema para você, internauta. Vamos lá. O Edson Martins me escreveu semana passada narrando um fato que ele vivenciou, uma situação muito complicada pela qual ele passou. Ele adora caçar. Ele foi fazer uma caça sozinho e ao lado lá à margem de um grande rio. Você vê aí um desenho aproximado do que o Edson me passou. Você vê aí a margem à esquerda, o Edson Martins aí, uma raposa, ele conseguiu pegar uma raposa, aí um coelho também, ele conseguiu caçar, e ele havia levado um saco de cenouras. Então veja aí, as duas margens do rio, um grande rio e bastante largo, com 500 metros de largura. E o barquinho aí, você vê o barquinho acima. Pois bem, então o Edson Martins estava com a raposa, o coelho e um saco de cenouras. E queria, obviamente, já havia terminado a caça e ele estava retornando para casa. Aqui, sua casa aqui no outro lado do rio. E aqui o barquinho pequeno. Esse barquinho, gente, só tinha capacidade para levar em cada viagem o Edson Martins e outra coisa, ou a raposa, ou o coelho, ou o saco de batatas. Ele não podia levar mais de uma coisa, porque o barco afundaria. E aí, como é que ele fez? Ele quebrou muito a cabeça com isso, gente. Sofreu muito, coitado. E como ele resolveu esse problema aí? Como? Por exemplo, se o Edson Martins tivesse levado, por exemplo, a raposa em primeiro lugar, ele no barco levando a raposa para este lado aqui, aí o que aconteceria? Ficariam o coelho e o saco de cenouras. Coelho é louco por cenouras, então o coelho comeria as cenouras. Entendeu, gente? Então o Edson Martins não podia levar logo a raposa. Do contrário, o coelho comeria as cenouras, entendeu? E se ele levasse, por exemplo, o saco de cenouras na primeira viagem, Edson Martins levando o saco de cenouras, ficariam a raposa e o coelho. Não poderia também. Por quê? Porque a raposa iria comer o coelho. Então, como é que ele fez aí, gente? Raciocine aí. Como é que o Edson Martins conseguiu sair dessa situação, coitado? Situação complicada. Como? Ele resolveu. E eu vou trazer aqui a solução, o que ele me disse. Como ele calculou aí esse problema e como ele saiu vitorioso. Entendeu, gente? Eu quero que você, internauta, raciocine aí. Se fosse você, como é que você faria na primeira viagem? Você levaria o que para aqui, o outro lado do rio, para evitar problemas? Como é que você faria? O Edson resolveu o problema. Pense aí, internauta. Pense aí, antes de procurar a solução. Certinho? Dê uma pausa aí em seu vídeo e pense como é que você faria para levar a raposa, o coelho e o saco de cenouras para o outro lado do rio, sem haver problema algum. Como você faria?
Pense aí. Agora vamos à solução que o Edson Martins, inteligentíssimo, encontrou. Muito bem. Então vamos lá. Como é que ele fez, o Edson? Ele me disse que na primeira viagem, veja aqui, gente, a primeira viagem, ó, para a outra margem do rio, 500 metros de largura. Então ele fez a primeira viagem. Na primeira viagem, ele me disse que levou o coelho. Então vamos colocar aqui o coelho, gente, coelho, tá? O Edson levou o coelho. Primeira viagem, coelho. Ele deixou na outra margem do rio, como você vê aí, ele deixou, ó, aqui, ele deixou a raposa e o saco de cenouras. Aí não há problema algum, porque raposa não come cenouras, não é isso, gente? Então tudo bem. Primeira viagem, Edson Martins levando o coelho, deixou o coelho aqui, na outra margem do rio. E aí ele fez a segunda viagem, retornando aqui. Segunda viagem. E aqui ele pegou o que, gente? Aqui ele pegou a raposa. E vamos aqui, Edson Martins agora na terceira viagem, levando a raposa. Então ele colocou a raposa aqui, gente. Raposa aqui, na terceira viagem, correto? Muito bem. Ele não poderia jamais deixar a raposa junto com o coelho e voltar. Não, porque a raposa iria comer o coelho. Então o que ele fez? Ele pegou aqui o coelho de volta e aqui, gente, a quarta viagem. Ele pegou aqui o coelho de volta, tirou o coelho daqui e deixou a raposa sozinha. Trouxe o coelho para outra margem, deixou o coelho aqui, certo, gente? E aí, o que ele fez na quinta viagem? Muito bem. Na quinta viagem, que aqui está, veja bem. Quinta viagem. Ele trouxe o saco de cenouras. Então veja. O saco de cenouras. Correto? O coelho ficou lá, do outro lado. Então ele trouxe aí o saco de cenouras. E aí ele voltou sozinho, gente. Na sexta viagem, Edson voltou sozinho para pegar o coelho que ele havia deixado aqui. Certinho? Então, muito bem. E aí, na sétima viagem, ele, inteligentemente, trouxe o coelho para cá. Então, você vê aí, gente, que o Edson Martins, veja aqui, ó, coelho. Este coelho aqui já havia saído, não é? Muito bem. Então, aí temos, gente, ó, o Edson Martins conseguiu isso aí brilhantemente. Ele conseguiu trazer a raposa, o coelho, as cenouras e ele próprio para o outro lado do rio sem problema algum, na sétima viagem. Você vê aí que foram 7 viagens. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 viagens aí para resolver o problema, gente. Correto? Então aí está a solução trazida pelo Edson Martins. Parabéns ao Edson pela sua brilhante inteligência.